estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é este? Claro que é de que eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2026, pense grande. E pensar grande é pensar como Deus. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Encorajamento. Encorajamento. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, ou em outra tradução, que haja um forte encorajamento. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. E a esperança não decepciona. A palavra, ela traz esperança, renovo, e os prisioneiros da esperança vivem restaurações em dobro. A esperança é a âncora da alma. E é a palavra que chega e nos enche de esperança. Como que Abraão, sem esperança, contra a esperança, em esperança creu, conseguiu resistir? Ele foi se fortalecendo, dando glória a Deus. Não havia esperança, mas em esperança creu. Humanamente não havia esperança, mas em esperança creu. E ele, então, foi fortemente encorajado. Fortemente encorajado. Não é isso que a palavra vem fazer? Ela vem para nos encorajar a crer naquilo que não vimos, naquilo que é impossível, e com base na palavra, rompermos, tomarmos decisões, nos alinharmos. Essa escritura aqui nos encoraja muito. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre, nunca desanimar. Ah, mas eu já orei tanto por isso. Ore mais, não desanime. Orar sempre, nunca desanimar. Orar sempre, nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus. O próprio texto já está descrevendo a condição desse homem aqui e o problema que essa mulher tinha que enfrentar. Enfrentou, eu vou ler para você, continuamente. O que está faltando em muita gente é esse continuamente. Não é o que eu faço uma vez. Não é o que eu fiz anteontem, a semana passada. É o meu estilo de vida. É o que eu acredito, que eu vou botando para fora todos os dias. Eu vou me movendo com base nessa convicção. Eu não tive convicção há 2 semanas. Eu vivo com convicção de fé. E essa convicção de fé, ela me alimenta, ela nutre a minha vida de tal maneira que eu continuo crendo e eu continuo insistindo, continuamente eu estou lá, cheia de esperança, acreditando que agora vai. Eu não vou desistir. Eu tenho um impulso de Deus. A palavra está vindo e ela está norteando a minha vida. Ela está guiando a minha vida. Ela não me deixa parar. A palavra profética para 2026 é uma palavra
que não deixam a pessoa parar. Ela não deixa. Ela não tem como. Porque ela começa mandando você cantar vitórias impossíveis. Ela manda você ir agindo a fé. Vai limpando o terreno, ó, vai se movimentando. Você não pode cair de bracinhos cruzados. É uma palavra ativa que nos põe em movimento. Isaías 54 veio para nos fazer movimentar pela fé, em cima do impossível. Ela nos põe em movimento, ela nos empurra para este movimento de fé. Ela está o tempo todo dizendo, canta a vitória. Então, mas não, canta a vitória. Mas está aqui, canta a vitória. Não tem como você, com essa palavra, chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, canta a vitória. Então, Senhor, aqui, deixa eu te falar. Não, já sei, canta a vitória. Eu já disse o que vai acontecer. O que mais falta para você entender? Eu lhe fiz uma promessa. Não é a promessa da Cléo do Ministério Mudança de Vida. É a promessa de Deus. Que disse, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Eu não libero uma palavra sem propósito. Eu libero uma palavra com propósito. Quer dizer, Deus não vai liberar uma palavra para você sem a intenção de realizar. Então, orar sempre, nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se portava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele. Ela se dirigia a um homem que não temia Deus e não se importava com os homens. Então, mostra um homem cruel. Um homem que não exercia a sua função de justiça. Ele estava ali para fazer justiça, mas tudo que ele não fazia era justiça. Ele não conhecia a justiça, porque você só conhece a justiça a partir de Deus. No mais, tudo pode ser distorcido, subjetivo. Você vai interpretar as coisas com base no seu padrão interno. Então, como esse homem não tinha uma base, que é Deus, que é a própria justiça, obviamente que ele não vai se importar, ele não importa com Deus. Deus não o norteia, Deus não o guia, Deus não é a base da formação dos seus pensamentos, não é a base da sua mente, ele não pensa como Deus, ele nem se importa com Deus, não se importa com pessoas, porque quem não se importa com Deus não se importa com ninguém. Então, ele era o seu próprio Deus. Ele vivia, então, para ele. É o que eu acho, é o que eu quero. E você vai ver que esse homem era tão autocentrado que ele não julgou a causa da mulher porque ele queria fazer justiça, mas porque ele não queria ser importunado. Simples assim. Então, nunca foi justiça. Mas não importa o que move uma pessoa. Quando você, uma pessoa que não teme a Deus, não importa, ela não... A questão não é ela. A questão é o que está dentro de você, é o que você acredita. E essa mulher acreditava em justiça. Essa mulher era a parte considerada mais fraca, porque as viúvas, elas eram consideradas, nesta sociedade principalmente, como muito frágeis. E agora ela está diante de uma grande força. Então, de forma natural, a força maior aqui, ó, era o juiz. E ela, quem era ela? Pois bem,
O Senhor usou essa história para ilustrar um ensinamento. Ele quis nos ensinar o poder da perseverança. O que o continuismo em Deus pode fazer, fez até na vida de um juiz ímpio, que não temia Deus, que não respeitava nada. E aí ela ia continuamente a ele suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou. Agora vamos lá. Se ele se recusou, esse homem não temia Deus, e não temia nada, e não se importava com pessoas, quantas grosserias ela suportou? Porta na cara, falas pesadas. E, no entanto, observa que essa mulher não se intimidou. A pressão, o juiz que não temia Deus, não temia os homens, não se importava com os homens. As negativas, olha o emocional dela, olha a fé dela. Olha a determinação dela. Você não vê ela se portando como vítima, como coitada. Você não vê ela desistindo. Você não vê ela se entregando. Você vê uma mulher convicta e com um emocional forte, com uma fé determinada a viver aquilo que ela precisava, a obter a vitória dela. Então, essa resiliência é o que o Senhor trabalhou para ensinar a todos nós. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora, o homem disse para ele, Jesus está contando, olha o que esse homem falou para ele, embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo ou me importunando, depende da tradução. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. Ou seja, o desejo dele foi totalmente a intenção dele, a motivação dele foi totalmente egoísta. Mas isso aqui não importa. Porque esse homem já não se importava com Deus e nem com pessoas. Jesus está ensinando sobre a determinação da viúva, sobre o foco da viúva, a convicção da viúva, a ousadia dela, a resiliência dela. Ele usou essa história para ensinar aqueles que estavam com ele e nos ensinar. O Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso, ouçam o que ele falou. Até esse cara que não teme a Deus e não se importa com ninguém, só com ele mesmo. Pelo único objetivo egoísta de não ser mais incomodado, porque essa mulher o incomodou, o importunou. Ela não desistiu de obter a vitória dela. Então o Senhor está ensinando o seu povo como deve proceder na vida. Como deve se comportar na vida. Ele está dizendo, meu povo não solta as coisas. Meu povo não desiste das coisas. Não abre mão. Não cede. Se você tem uma convicção, você vai continuamente, até viver a sua vitória. Acaso
Deus, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Ele faz essa pergunta. Acaso Ele não vai fazer justiça? Ele não vai responder aqueles que estão clamando a Ele dia e noite? E ele continua, mais uma pergunta. Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, ele conclui, e dá a resposta. Aqui está o problema. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque crença muita gente tem, mas uma fé genuína na verdade, na justiça. E você sabe que a sua fé é genuína quando o que você busca está alinhado com Deus. Não tem contradição. Não é um pensamento, uma busca que bate de frente com as Escrituras. É um povo que ora com propósito, que busca com propósito, porque vive uma vida com propósito. E quem consegue viver assim? Quem tem uma mente bíblica. Quem tem uma mentalidade, pensa biblicamente. Porque se você não pensa de acordo com a palavra, e conhecereis a verdade, ela te liberta, você vai pensar de acordo com o padrão que você recebeu. E se você não conhece a verdade, você cria uma verdade. Se você não tem a verdade firmada dentro de você, você vai viver igual Pilatos. Mas o que é a verdade? Porque para ele era relativa. O que é verdade para um, não é verdade para o outro, essa é a sua verdade, não é? O que muita gente fala, bom, essa é a sua verdade. Não, não tem a minha verdade, tem a verdade. E quando você conhece a verdade, tudo que você faz é fundamentado na verdade. Você busca justiça, e a justiça é a palavra de Deus. Você se esconde nela. Você entende que não é você, é Deus. Não é o que você tem, é Deus. É o que Deus tem. É o que Deus é. Que não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Você entende que muitas vezes eu estou tão focada no que eu estou sentindo e achando que eu me distraio daquilo que deve ser o centro da minha vida. Deus. Que muitas vezes a vontade dele está desalinhada. A minha vontade está desalinhada da dele. O meu foco está no lugar errado. Eu acho que tem a ver comigo. E é daí que eu vou criar um Deus parecido comigo. E esse Deus vai falar comigo. Porque quando eu não conheço a Deus, eu crio um Deus. Porque o foco ainda sou eu. Por que muita gente fica perseguindo
Ele persegue o amor de Deus, ele persegue o amor das pessoas, ele persegue. Por quê? Porque ele ainda não acredita no amor de Deus por ele, no que Jesus já fez por ele. Você vê que até no pecado, até para não pecar, o foco é sempre a própria pessoa. E não entender que, na verdade, o foco é você honrar a Deus. Você vê que quando uma pessoa ela fica só focada nela, ela vive tropeçando. Quando ela foca Deus, ela recebe o amor de Deus, ela foca a vontade de Deus, ela está focada no Senhor. É o Senhor. O Senhor na vida dela. Muda tudo. Então, porventura, quando o Senhor vier, vai encontrar fé na terra? Será que nós realmente acreditamos na verdade? Ou até hoje, nós estamos cheios de crenças. E a maior parte delas, religiosas, que estão nos escravizando. Que moldaram o nosso caráter. Mas é um caráter fraco. Eu até hoje não me desvencilhei de tudo aquilo. Não há uma fé verdadeira, genuína, onde o Senhor está no centro. Há um objetivo claro, eu tenho o foco que a palavra de Deus me ensina. Não foi o que Paulo falou? Eu não desperdicei a minha vida. Eu lutei a boa luta. Eu terminei a corrida. E eu guardei a única coisa que eu não podia perder: a fé. E Paulo matou em nome de Deus. Ele estava tão cheio de uma justiça que ele tinha certeza que ele estava fazendo justiça. Sabe quando você está cheio, tão cheio de crenças, de legalismo, de leis e de você mesmo, que você está perseguindo a Deus e nem percebe? Que você está fazendo é mal. Você está fazendo o que é mal aos olhos de Deus e botou na cabeça que você está fazendo certo. Ele teve que ver a luz no caminho de Damasco, enquanto algumas pessoas não verem a luz. Elas não vão crer na verdade. Elas vão viver à base de crenças, de achismos, de opiniões. E é por isso que elas não vão até o fim no que elas devem ir. Elas se envolvem em projetos que não são para elas. Elas desistem dos projetos que Deus tem para elas. Elas não são continuistas. Porque até hoje é tudo muito vago. Não é uma coisa firme. A pessoa está na superfície ainda. Ela ainda não foi profundamente para o Senhor. Ela ainda está construindo uma vida aqui. O que importa para ela é o que ela está vendo aqui.
E ela corre atrás disso. Mas quando ela é confrontada e levada a mergulhar fundo nas suas intenções e motivações, ela até foge disso. Porque ela está tão acostumada. E até parece que está dando certo aqui. Aí está aqui na superfície. Que um chamado para uma vida profunda, intimida, porque significa mudar muita coisa. E às vezes, tudo que uma pessoa não quer é mudar o que parece que está funcionando. Parece tão bom que eu não quero mudar nada. E muitas vezes Deus vai nos puxar para um lugar onde Ele vai desmontar nossas crenças, nossas verdades, aquilo que nós chamávamos de convicção e até apresentávamos como um modelo de vida. Mas será? Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que Ele está encontrando nos corações uma fé genuína? Que ainda que não entenda, entende. Eu tenho que ir para cá. Eu tenho que romper. E os rompimentos mais difíceis não são com pessoas. E quer saber, não são com coisas, mas é com aquilo que você criou dentro de você. E que você trata como verdade de Deus, quando não é verdade de Deus. É a sua verdade que não está alinhada com a verdade de Deus. E você quer continuar seguindo com base numa verdade que é sua e que você jura que é de Deus. Mas não é. Porque quando chegamos mais perto, ela é egoísta, ela é carnal, ela é confusa. E tem mais a ver comigo do que a ver com Ele. E Ele vem e Ele nos encoraja a ir para este lugar que nos desafia de verdade. É onde nós vemos a verdade, acreditamos na verdade, nos alinhamos com a verdade, nos rendemos a ela, nos despojamos de nós mesmos, de tudo que nós passamos uma vida inteira, às vezes até pregando com eloquência, com fogo aparentemente, mas era só barulho. Não era som de vitória e nem de derrota, era só barulho. Falamos bonito. Vendemos na teoria uma fé. Mas, na verdade, chega aquele momento que Deus desmonta tudo aquilo e diz: agora é a hora. Agora é a hora de eu trabalhar com você nisso aqui. Eu te trouxe até aqui.
Eu venho trabalhando a sua consciência, a sua capacidade de entender as coisas. Mas agora chegou a hora de você se despir dessas verdades que você criou, dessa crença que você chama de fé, desse discurso que até emociona pessoas. Mas não é verdade. Não há uma convicção firme. Porque quando você é convicto, você continua em meio às dificuldades. Porque não tem a ver com você. Tem a ver com a verdade. Com algo que você não pode negar. Quando está dentro de você a verdade, uma fé genuína, você não pode negar. É difícil, às vezes até constrangedor, mas você não pode negá-la. Porque você agora sabe que sabe. E quando você sabe que sabe, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu tinha escamas nos meus olhos, eu tinha agravo nos meus ouvidos. Por um tempo eu fui aquele que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. E manteve um coração, ainda que parecia molinho, um coração endurecido, porque, na verdade, alguns só recebem a palavra com base na sua zona de interesse. Então, ele pinça o que lhe é interessante. A palavra vai encaixar naquilo que para ele é interessante. Porque ele se recusa a pegá-la pelo Espírito. Porque recebê-la pelo Espírito com uma fé genuína significa, às vezes, até desistir de algumas coisas, parar. Reconhecer aquilo que é difícil, mudar. E Deus nos chama para esse lugar. Deus está nos chamando para esse lugar. Onde Ele está no centro de verdade e não nos nossos discursos. Ele nos encoraja a sermos contínuos nele. Para que a justiça nos vista. Essa mulher buscava justiça. Agora, qual é a nossa visão de justiça? Será que a justiça para nós é só o que nos beneficia? Ou muitas vezes a justiça nem vai nos beneficiar. Mas, ao mesmo tempo que não nos beneficia, está nos beneficiando. Porque quando Deus lida numa área que é sensível, é difícil, não é bom, mas é bom. Não é gostoso, mas é preciso. E é quando Ele nos transforma. Porque quando a justiça vem, a palavra vem, que é a justiça, ela nos mostra a verdade. A verdade
de Deus para nós, a verdade sobre nós. A verdade sobre nossas intenções e motivações, a verdade sobre o que estamos fazendo, a verdade sobre os nossos reais interesses. E Deus quer um povo que cresce. E é óbvio que nós vamos tratar de crescimento, coisas que nós estamos vendo, mas, na verdade, o que sustenta todas as coisas é aquilo que a gente não vê, que são os fundamentos. E Deus, Ele vai trabalhando os fundamentos em nós. Porque, de tempos em tempos, Ele vai abalar. Para tirar o que é abalável. Porque por mais que você esteja caminhando biblicamente, você ainda corre o risco, de vez em quando, construir alguma coisa que é abalável. Às vezes o nosso velho homem, não é difícil você perceber que ele não morreu, ele só adormeceu. Quando você é pressionado em áreas que são difíceis para você. E o Senhor abala para tirar o que é abalável, para que a gente construa uma vida em cima do que não se pode abalar. Isso só é possível com as mudanças aqui dentro. Quando eu faço perguntas, e sou sincera nas respostas, e quer saber? Deus já me levou a fazer perguntas que eu não sabia responder. Que, inclusive, eu queria fugir delas. Porque eu não queria responder. Eu não sabia nem responder. Aí, quando eu aprofundo mais, agora parece que eu não quero responder. Então, você pode sair do lugar de que você não sabe responder e agora estar no lugar que você não quer responder. Porque responder significa admitir conscientemente a verdade que muitas vezes negamos. Que nós ainda vivemos muito para nós, ou totalmente para nós. E que os nossos valores ainda estão mais centrados em nós e no que Deus pode fazer por nós do que o que nós precisamos fazer por Ele. Mais no amor que eu quero receber, ao invés no amor que eu já recebi. Acreditar que eu sou filha, que eu sou herdeira, que eu estou assentada nos lugares celestiais com Cristo. Acreditar que eu não sou um motivo. A minha vida não é suficiente para eu me levantar todos os dias. Que o tempo aqui é muito curto para eu me estressar e me cansar com coisas que não deixam um legado eterno. Jesus vai voltar. E de verdade. Você tem vivido para Ele ou para você? Sua busca
É por Ele ou só pelo que Ele pode fazer por você? No que nós acreditamos? Qual é a verdade que nós criamos, mas que está desalinhada da verdade que é Jesus? Jesus veio, deixou tudo, se esvaziou, assumiu a posição de servo para quê? Se humilhou. A mais baixa posição para quê? Para cumprir com o propósito. Porque se você não consegue se esvaziar de tudo que você botou para dentro e botaram, você não consegue cumprir com aquilo pelo qual você foi chamado, você foi gerado. E de repente nós vemos que nós não nos esvaziamos, não. Nós ainda brigamos, em parte, pelas mesmas coisas, nos chateamos pelas mesmas coisas, cobramos as mesmas coisas. Ainda tem muito com o que o outro vai fazer por mim, não quem eu sou e o que eu devo fazer e onde devo estar. Tem muito ainda do que eu quero e não do que Deus quer. As coisas que eu persigo, elas têm que ter um propósito maior do que nós. O que você persegue tem que ter um propósito maior do que você. Sabe por quê? Porque senão você pode até conquistar. E sabe o que você vai descobrir? Que ainda não era aquilo. Aí você avança para mais alguma coisa, ainda não era aquilo. E você vai para mais alguma coisa, ainda não era aquilo. Quando nós entendemos o porquê da nossa existência e realmente perseguimos esse alinhamento com Deus, então não é o que você terá, é o que Deus tem com você para um propósito que é maior que você. Você entende o seu papel no reino de Deus. E você se coloca lá. E é quando as nossas verdades são derrubadas para que a verdade do Senhor assuma o lugar. É quando a nossa visão, que muitas vezes nós falamos que vem de Deus, tem muito mais a ver com tudo que eu peguei do que o que eu recebi de Deus. Sabe por quê? Porque abraçar a visão de Deus significa sair definitivamente do centro, sair do foco. Deixar de ter a importância que nós queremos ter o tempo todo. Por que a graça é um escândalo? Porque derruba todo o mérito de salvação. Você fez um monte de bobagens, você chega em Cristo e você o recebe, abre o seu coração para Ele, crê nele e você é justificado.
Isso é um escândalo. Como assim? Você se torna uma nova criatura? É, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o que você fez? Eu criei. Creu? Como assim? Você se torna uma nova criatura, você não fez nada para isso? Não, você não entendeu. Eu criei em Jesus, que já fez o que eu não podia fazer. Eu criei nele. E quando eu criei nele, então eu recebi tudo que ele fez. Porque nada que eu faça vai ser justiça para ele. Não foi o que o senhor falou? Que as nossas justiças são como trapos de imundícia? Não foi o erro de Jó, a autojustificação? Até que o Senhor o sabatinou e mostrou para ele tantas coisas que ele não entendia, que ele estava ainda muito preso num mundinho pequeno, e o Senhor ampliou a mente dele através de uma sabatina daquelas. Perguntas que ele não conseguia responder. E aí ele cai em si e vê que ele não era nada, mas era a misericórdia de Deus na vida dele. Quando nós entendemos isso, nós reconhecemos a realeza do Senhor, e é quando nós, então, conseguimos reinar com Ele. Porque agora estamos escondidos nele. Totalmente envoltos nessa atmosfera de graça. Você está focado na verdade, em tudo que Cristo fez. Obviamente, quando você tem essa clareza do que Ele fez por você, você não quer voltar àquele lugar. Você não quer voltar para aquele lugar de podridão que Ele tirou você. Quem que vai querer voltar para lá? Aí você pergunta para mim, e por que algumas pessoas voltam? Porque elas estão cheias de verdades e não da verdade. Elas acreditam em mentiras, mas que para elas é verdade, são verdades. Porque quando você acredita na verdade, você se alinha com ela. Você simplesmente recebe. Você entende que da mesma maneira que você foi salvo, é como você tem que viver. Você fez alguma coisa para ser salvo a não ser crer em Jesus? Não. Você só creu. E é com base na fé, no que Ele já fez, no que Deus falou, é que você segue a sua vida. É com base na fé. Da mesma maneira que você foi salvo, é como você tem que viver. Não tem outra maneira. Não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Ah, bispo, mas eu não tenho que ser determinado, perseverar. Olha o continuismo dessa mulher. Exatamente, é o que a fé verdadeira faz, porque você não pode negar a verdade. Agora você conhece a verdade. E você sabe o motivo pelo qual você está aqui. E você não vai conseguir viver de outra maneira. Você sabe que tudo, sua vida é para Ele. Os dons, os talentos, tudo é para Ele. O melhor é para Ele. A sua vida é para Ele, tudo é para Ele. Tudo é com Ele no centro.
E quando você tem a perspectiva de Cristo no centro, então agora, tudo que você faz tem a ver com Ele. Com pensamento bíblico. Você se move de forma bíblica. Não é o que você acha, o que você pensa, é o que você já sabe. Por que algumas pessoas ainda tomam decisões com base nos seus sentimentos, nas suas emoções? Porque elas não vivem com base naquilo que elas já sabem. Não é a fé verdadeira que guia elas, mas um monte de crenças que elas criaram, que elas tratam como fé, mas que, na verdade, elas estão no centro. A opinião delas ainda é muito importante, a vontade delas, os sentimentos delas, as opiniões delas. Você não vê que tem gente que outro dia estava no Senhor, de repente, teoricamente, né, estava no Senhor, de repente, cadê essa pessoa? Biblicamente, você acha que essa pessoa algum dia conheceu a Deus de verdade? Você acha que uma pessoa que realmente teve um encontro com o Senhor e agora discerne tudo o que Ele fez, consegue viver longe dEle? Consegue viver uma vida vazia? Quando você precisa de mais alguma coisa, eu não estou te desestimulando a avançar, desde que isso tenha propósito, eu sou a primeira a estimular as pessoas a sempre irem para mais, mas com base no propósito, na verdade. Porque eu não quero que você chegue no final da sua vida e descubra que você correu atrás do vento. Você está cercado de um monte de coisas, mas continua vazio, sem vida, sem convicção, e sempre querendo mais alguma coisa, porque se você for olhar para fora, é infinito. Vai ter sempre um que está acima, um que está mais, vem uma coisa nova, que vem outra coisa. Se você for, a Bíblia ensina isso, se você for correr atrás de coisas que passam, você vai perder a sua vida. Mas quando você mergulha fundo e conhece a verdade, que é Cristo, e conhecereis a verdade, ela te libertará. Você é liberto de você. Você é liberto das suas opiniões, dos seus achismos. Você é liberto daquela inquietação. Você é liberto. Porque agora a sua vida só tem sentido com o Senhor no centro. A sua forma de pensar é a dele. Suas escolhas estão alinhadas com ele. Porque você sabe que é a única maneira de não perder a vida e desperdiçá-la. E Deus não quer que você desperdice a sua vida. E tem gente desperdiçando a sua vida. Deus mudou essa reunião. Eu não consigo pregar essa palavra. O encorajamento do Espírito Santo é para você buscar a verdade. O Espírito Santo assumiu completamente essa reunião
para falar a corações confundidos, enganados, porque o coração é enganoso. A sua doença é incurável. A consciência é uma forma do Espírito falar, mas alguns já conseguiram cauterizar a sua consciência há muito tempo, e a voz que ele diz que ouve não é mais a voz do Espírito, mas é a voz da sua carne, das suas emoções, das suas vontades, das crenças que ele trata como fé. A mistura que ele fez, que rouba a convicção dele. Porque se ele tivesse convicção, ele não se abateria e muitas vezes olharia para trás, desanimaria. Porque as Escrituras dizem que nós somos pressionados de todos os lados, mas não vamos nos curvar. Porque nós conhecemos a verdade e nós estamos focados nela. Há algo maior que nos move. Maior do que nós, do que nossas ideias, do que todo mundo está falando. É algo que nos mantém seguros e firmes. É um alicerce firme, que não nos deixa tombar e não deixa dúvida. Alguns têm a sua teologia, mas não é bíblica. Está sim, de teólogos que não são bíblicos, de gente que carrega uma teologia que não é bíblica. Está sim, de gente que está acreditando em coisas que foram tiradas de contexto e acreditando numa coisa que está fora de contexto. Porque lá no fundo, ele nem sabe dizer se ele quer a verdade. Ou ele está tão confuso que ele não se importa, ou de alguma maneira até teme ir à procura disso, porque significa desmontar um castelo de areia que ele passou a vida construindo. Construções na rocha não, construções na areia e não na rocha. Você pode construir em cima das suas crenças, em cima das suas verdades, mas elas não têm um alicerce que possa segurar. Você pode construir em cima de coisas que você ouviu, mas que talvez, não sei, nunca foi Deus quem disse. Ou, se foi Deus, você pode estar esperando pelo cumprimento de algo que você nunca se alinhou. Porque Deus me faz uma promessa, mas ela não é incondicional, ela é condicional. E Ele espera que eu me alinhe com ela, que eu acredite na verdade. E quando eu acredito na verdade, não no que eu acho, no que eu sinto, no que eu criei, no Deus que eu criei, no Deus que fala comigo, ou no Deus que me guia, mas que não é o Deus bíblico.
eu posso estar me frustrando ou caminhando para uma terrível frustração. E aí o Senhor vem com aquele amor e desmonta tudo isso e diz, não, 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 isso aqui está desalinhado. Vamos alinhar? Vamos para esse nível? Vamos crescer de verdade? E o verdadeiro crescimento aqui? Vamos construir um alicerce forte aqui, inabalável? Vamos me conhecer? Vamos sair desse lugarzinho raso, onde muitas vezes o que você chama de Deus é só barulho? Vamos acreditar na verdade? Que se o Senhor não estiver no centro e tudo girar em torno dele, e as minhas intenções e motivações não forem para ele, para algo que vai além do que eu estou vendo, mas um legado eterno, construções eternas, obras eternas. Todos nós temos a responsabilidade de representá-lo aqui. Paulo disse que todos nós somos embaixadores. E o embaixador, ele representa uma nação, a cultura daquela nação, o sistema, o padrão daquela nação. E ele é financiado por aquela nação que ele representa. Quando as pessoas olham para você, elas enxergam um embaixador, uma embaixatriz, alguém que tem sido custeado, financiado pelo céu para representar o reino dos céus aqui na terra. Seu estilo de vida, seu padrão, sua vida privada, suas decisões, suas escolhas, sua forma de falar, está alinhada com Cristo, que é a verdade? Será que você entende para onde o Espírito Santo está levando você? O que ele está arrancando? Quais as vendas que ele está arrancando? Qual o agravo que ele está arrancando? O que ele está desconstruindo aqui? Às vezes até a nossa ideia de santidade é egoísta, porque ame o teu próximo como a ti mesmo. Não faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Então você não vai para a pornografia, para a imoralidade, só porque eu não quero, eu não quero pecar contra Deus, mas porque tem alguém lá que é um ser humano, e que eu não vejo como um pedaço de carne, e eu não posso fazer isso. Se tem alguém que faz, eu não posso. Vai além de mim. Será que você entende isso? Vai além de você. Eu vou perder isso com Deus? Não. Espera aí, eu recebi do Senhor. Mas o que eu estou fazendo? Está afetando positivamente as pessoas ou destruindo com elas?
Elas estão mais apaixonadas por Deus depois que elas estão comigo, andando comigo, ou elas estão mais frustradas e mais confusas? Eu tenho ensinado através da minha vida um padrão sólido ou mais uma coisa? Eu ofereço uma perfumaria para as pessoas. Ou eu as levo para um lugar profundo sem abrir a minha boca. A minha vida se torna uma mensagem de quem tem raízes profundas? De quem tem um alicerce forte? Ou de quem faz muito barulho? E quem não tem discernimento pode achar que é som de adoração, que é som de vitória, mas é só barulho. Deus não quer que vivamos a nossa vida sem discernimento, fazendo muito barulho e nem sabendo o que é uma vida de adoração e de entrega. Coloque-se em pé. Aleluia. Com o seu propósito é a mão no coração. O Espírito Santo está nos puxando para um lugar que alguns têm hesitado em ir. Mas Ele tem um grande ano para nós. Durante 30 anos, a Bíblia diz que Jesus foi treinado. O escritor aos Hebreus diz que ele aprendeu a obedecer. E que ele foi levado pelo Espírito Santo a crescer em 4 aspectos. E o Senhor tem nos levado para essa mentalidade, para essa visão. Ele está nos chamando para esse lugar firme. E só tem um lugar firme. O lugar da verdade e não a minha verdade. Não tenha medo de deixar o Espírito Santo desconstruir. Não tenha medo de desaprender e reaprender. Não tenha medo de pedi-lo para sondar seu coração, como o salmista disse: sonda a minha mente, o meu coração, e veja se há em mim algum caminho mau. Veja, Senhor, o que eu não estou vendo. Porque o tempo urge. O Senhor vai voltar. E o Senhor não nos quer num lugar pequeno, raso e pior, de engano. Onde a minha alma faz barulho. A minha mente está barulhenta. A minha boca emite sons. Mas lá no fundo, eu não construí minha vida num alicerce firme. Porque eu passei a vida correndo atrás
do que Deus pode fazer por mim quando Ele já fez, Ele já entregou, eu só tenho que crer. Ele nos chama de filhos, de herdeiros. Ele diz que em Cristo nós somos completos. E ele tem falado muito do que tem valor e do que tem preço, da mentalidade do empreendedorismo redentivo e do comerciante, da família e do prostíbulo. Ele está nos levando a um alinhamento, onde os nossos valores são realmente apurados e alinhados aos dele. Porque ele não quer que naquele dia alguém chegue e diga: Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ele venha dizer: se afasta de mim, eu não te conheço. Eu nem sei quem você é. Mas eu fiz isso. Parecia que tudo estava dando certo. Parecia. Eu nunca disse que você não ia construir. Mas eu disse que você corria o risco de construir na areia. Eu nunca disse que eu não podia te dar dons. Mas eu disse que você seria conhecido pelos frutos. Eu nunca disse que eu não podia usar você. Eu usei uma jumenta. Eu usei corvos para levar pão e carne. Você se convenceu de um engano. Você nunca viveu fundamentado na verdade. E se contentou em parecer que estava dando certo, quando a sua vida privada, a sua vida interna, estava anunciando que não. Espírito Santo, aqui estamos nós, nesta manhã. Eu invoco o teu nome. Peço a tua misericórdia, começar por mim. Tem misericórdia de nós. Eu vejo o Senhor nos confrontando e mexendo no cerne da questão. Eu vejo o Senhor colocando luz naquilo que chamamos de verdade. Eu vejo o Senhor nos chamando e nos puxando para a luz. Eu vejo o Senhor derrubando alguns no caminho de Damasco e trazendo um clarão, uma luz que cega. Aquele que, na verdade, já é um cego e que precisa voltar a ver, mas com a ótica, com a visão da verdade do reino. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a ver. Revela-nos
Toca-nos profundamente. Que possamos responder às perguntas que o Senhor faz. Se você me ama, o Senhor continua fazendo a mesma pergunta que fez para Pedro. Você me ama? Então cuida do que eu amo. O Senhor continua nos levando para o mesmo lugar. Porque você faz o que faz, o que move você, o que motiva você, quem realmente está no centro, no que você dorme e acorda pensando. Eu realmente sou sua prioridade? Você realmente vive para mim? Eu sou o foco da sua vida? A minha vontade é que guia você? Você me representa? Você tem a minha mente? Minha palavra está escondida no teu coração. O que você fala é baseado na convicção, não as suas convicções, com base nas suas crenças, mas a convicção da verdade, que é a minha palavra. Se eu não responder nenhuma das suas orações mais, você ainda vai me amar? Você ainda vai me servir? Você permanecerá comigo? Você me ama mais do que a sua vida? Você realmente não me negaria e morreria por mim? O que move você? É o amor por mim? O amor que você recebeu de mim? Uma ferida que não foi curada? Uma identidade que não foi construída em mim? Que tudo se baseia no que você tem ou faz, e não no que eu já fiz por você. Eu morri por você. Eu gerei você. Eu quis que você existisse para a minha glória. Eu coloquei o meu espírito em você. Eu te capacitei para a minha glória. Você existe porque eu quis. E é para a minha glória. Eu te escolhi para ser um instrumento da minha glória. Para que todos possam ver o que eu posso fazer. Tem a ver comigo. Na sua vida. Vem, Senhor. Queima o teu povo aqui.
Tira o agravo, tira as vendas. Arranca o autocentrismo. E que essa pessoa vá para o lugar onde o Senhor está no centro. E tudo é para o Senhor. Tem a ver com o Senhor. Onde o teu nome é honrado. Sem abrirmos a boca. Passa do teu sangue aqui agora. Toca no profundo, no cerne da alma. Liberta, transforma. Vem, Espírito Santo, e faça o que homem nenhum pode fazer. Dá clareza, dá discernimento, dá revelações. Deus, desvenda, move, mexe nas estruturas mais profundas. Vai demolindo as estruturas de orgulho, de egoísmo, de autocentrismo, da religiosidade vazia, das crenças com base num Deus criado, fabricado e não no Deus vivo. Vem, Senhor, e ajuda-nos, a começar por mim. Eu peço a tua misericórdia e ajuda-nos a sair de um nível onde importamos tanto, irmos para um nível onde o Senhor importa, sua vontade importa, seus projetos importam, seu chamado importa. O propósito do Senhor para nós importa. Onde nós não vamos desperdiçar a nossa vida, gastá-la inutilmente, mas vamos investi-la até a última gota de ar, de sangue, de energia, de suor, para a tua glória. Onde nós nos levantamos como estruturas no teu reino, para a tua glória, não para a nossa glória, para a tua glória. Passa do teu sangue aqui e vai movendo, vai tocando profundamente, e que nenhuma pessoa consiga sair daqui no mesmo lugar, da mesma forma, com a mesma visão, mas que hoje libertações profundas estejam acontecendo, transformações. Que a verdade esteja sendo desvendada. O verdadeiro tesouro. Porque é o que a sua palavra fala. Quando encontramos aquele tesouro, nós vendemos tudo para tê-lo. A pedra de grande valor, nós vendemos tudo para ter. Ou seja, o Senhor exige tudo. E a tua palavra fala que se alguém amar qualquer coisa, até a família mais do que o Senhor, não é digno do Senhor. Mas não há quem deixe tudo por amor ao teu nome, que não receba 100 vezes mais aqui a vida eterna e perseguições. Ou seja, a promessa é que se o Senhor estiver no centro, a recompensa será de 100 vezes mais, e ainda a vida eterna. E é óbvio, porque se estamos o Senhor, se odiar o Senhor disse, vão odiar vocês. E nós não podemos ter medo desse ódio. Porque quando nós somos odiados por amá-lo,
nós sabemos que estamos no caminho certo. É uma das bem-aventuranças. Renova o teu povo. Que desse terceiro jejum saia um povo renovado, desperto, transformado, consciente, vestido da verdade, quebrantado e submisso, Senhor. E eu consagro esse propósito, Senhor. Tudo que foi colocado aqui, eu sei que ela vai tocar num nível muito superior, entendendo o que o Senhor está falando aqui. E eu concordo com as respostas dela, as respostas, e as ligo aqui na terra para serem ligadas no céu. Nesse terceiro jejum, que saia daqui um povo transformado num nível que se torne irreconhecível e comece a ocupar suas montanhas. Dá-me a minha montanha. Para que o teu nome seja glorificado. Porque o Senhor tem uma montanha para cada um. Mas é para que o teu nome seja honrado, proclamado, exaltado, e mais vidas se curvem diante do Senhor. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu abençoo a tua igreja. Eu agradeço demais. Já nesta manhã, nessa primeira reunião, eu agradeço por tudo que está fazendo. Eu sei que o Senhor está fazendo uma grande obra aqui. E eu te louvo. Eu engrandeço o teu nome e eu agradeço demais. E eu oro para que o discernimento seja tão profundo que nenhum possa resistir a um chamado tão profundo e específico. Porque quando nós nos rendemos diante do Senhor é quando o Senhor nos levanta poderosamente. Muito obrigada por tudo. Continue falando, tocando, se manifestando na vida da tua igreja e levantando o teu povo poderosamente para a sua glória. Obrigada, Deus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.